Caros colegas, estudantes de projetos de reabilitação não estrutural e estrutural do mestrado de reabilitação de edifícios, nesta sessão vamos fazer uma breve síntese das diversas técnicas de tratamento da imagem fotográfica, incluindo fotogrametria simplificada, uma perspectiva 2D e 3D, e ainda a tecnologia LIDAR para modelos 3D, dizia o tratamento destas imagens com o objetivo de apoio à caracterização de edifícios, mais propriamente de apoio ao desenho técnico. A um desenho em que eu consiga ter noção das proporções e também, se possível, que seja um contributo para a definição dimensional, além de proporcional, dimensional, destes mesmos elementos construtivos, destas construções que eu estou a fotografar. Importa dizer, antes de começar esta síntese, que cada uma destas técnicas tem sempre como objetivo último a minha compreensão do edifício e a minha capacidade de comunicar a outros esse conhecimento sobre o edifício. E essa comunicação e essa compreensão, muitas vezes, é feita também com um passo intermédio fundamental, que é o desenho. Ou seja, a fotografia, a imagem fotográfica já processada e o desenho são tudo ferramentas deste processo de compreensão e de comunicação. E devem ser usados, cada um, para aquelas funções que melhor desempenham. E, portanto, não se trata de ter uma ferramenta e usá-la em todas as circunstâncias, trata-se, na verdade, de um processo de otimização, de escolha da melhor ferramenta para cada uma das situações e, sobretudo, da tentativa de compreensão de quais são as funções, quais são os aspectos, quais são os contributos que só uma ferramenta pode dar. E para reservarmos, naturalmente, para essa ferramenta, digamos, essa função e essa utilização. Vou partilhar convosco o meu ecrã. E começaríamos por esta breve lista de 5 aspectos que vamos analisar rapidamente. O que são fotografias ortogonalizadas, mosaico de fotografias ortogonalizadas, fotogrametria simplificada de superfícies, aquilo que chamamos 2D ou 2D e meio, fotogrametria 3D, mais direcionada para a criação de volumes, e ainda, dentro do 3D, as novas tecnologias de laser scan, até há pouco apenas no domínio mais profissional, agora, felizmente, já mais disponíveis para o nosso trabalho corrente do dia-a-dia. A primeira situação é uma situação comum que nós conhecemos, que é a fotografia ortogonalizada. Quando tiramos uma única fotografia, de preferência o mais centrada possível, o mais perpendicular possível ao objeto que estamos a fotografar, à superfície, à fachada que estamos a fotografar, se for uma fachada, essa imagem, que pode ser tirada por máquina fotográfica, eventualmente com um drone. Se for com um drone, certamente ela será mais, já à partida, menos deformada, porque eu consigo colocar o drone, digamos, a meia altura da fachada e equidistante, digamos, das suas fronteiras. De qualquer modo, esta fotografia é uma fotografia que, inevitavelmente, tem uma deformação. E essa deformação é, em geral, uma deformação que, se eu a quiser transformar numa vista ortogonal e proporcionada, obriga-me, em geral, ao alargamento da fotografia na parte superior, é uma questão de perspectiva, e, geralmente, ao alongamento na vertical, visto que, quando eu estou a tirar uma fotografia numa posição junto ao solo, por exemplo, um edifício alto, a perspectiva cónica natural vai fazer não só o estreitamento da parte superior da imagem, como o seu achatamento. Para que eu faça isto corretamente, eu tenho que ter referências e, portanto, não me basta fazer isto com software, digamos, de qualidade, interessa-me também ter tirado dimensões reais no local para que depois possa conferir, nomeadamente, a proporção. Este processo pode ser feito
também não através de uma só imagem, mas através de várias imagens, sobretudo em objetos, edifícios de grande escala ou em que a visualização está impedida por obstáculos, por muros, por acessórios, por pequenas árvores, e, portanto, eu posso fazer esta aquisição de várias imagens em mosaico, faço a ortogonalização de cada uma destas imagens e depois faço a montagem do mosaico. É evidente que estas imagens têm que ter alguma sobreposição, o trabalho é maior, naturalmente, o resultado aparentemente pode não ser tão interessante porque não é uma imagem só, há sempre pequenos desajustes na sobreposição das várias imagens do mosaico, mas como vamos ver adiante, há também vantagens na execução do mosaico. E passamos à fotogrametria. A fotogrametria, na verdade, é um processo idêntico, em que há uma recolha de imagens. Esta recolha de imagens são imagens sobrepostas, portanto, com alguma sobreposição, mas com uma diferença em relação ao mosaico de fotografias, porque aqui a máquina fotográfica não pode só, digamos, correr a horizontal, ou não pode estar no mesmo ponto e ir-se orientando para as várias zonas da parede. A máquina fotográfica tem mesmo que ter posições diferentes nas várias fotografias que eu tiro a um determinado ponto. Para quê? Porque, tal como na imagem estereoscópica dos nossos olhos, não é? Quando eu tapo o olho direito, eu tenho dois objetos à minha frente, digamos, em planos diferentes, eu vou vê-los numa determinada relação. Quando destapo o olho direito e tapo o olho esquerdo, eu vou ver esses dois objetos numa outra relação. É isso que me dá a capacidade de perceber a profundidade, de perceber a distância a que estão os objetos. Ora, é exatamente o que se passa na fotogrametria. Esta existência de 3 fotografias, pelo menos, que dão informação sobre um determinado ponto, sobre uma determinada zona, vai permitir que o software adequado vá calcular quais são as coordenadas x, y, z deste ponto e, naturalmente, atribuir-lhe uma cor. Em geral, nós consideramos uma sobreposição mínima, a sobreposição de 2/3. Para quê? Porque se a imagem seguinte for sobreposta a 2/3 e a seguinte novamente 2/3, rapidamente nós temos cada zona da fachada que estamos a fotografar, temos-la a ser fotografada 3 vezes. Isto provavelmente fazendo faixas horizontais. Se depois, na sobreposição vertical, usar uma sobreposição um bocadinho menor, isso não tem, em geral, nenhum problema. Importa, sim, saber qual é a distância entre cada ponto que a máquina fotográfica tem que ocupar, para que isto, digamos, conduza aproximadamente a estas sobreposições, e para isso deve ser feito um cálculo depois com uma ajuda de uma folha Excel simples, em que eu relaciono a dimensão que tenho que testar primeiro, a dimensão que, digamos, que é alcançada em termos de imagem pela máquina fotográfica quando ela está, por exemplo, a 1 metro de distância da parede, para depois proporcionalmente ver qual é a dimensão que é abrangida pela máquina fotográfica quando eu vou fazer este processo com a máquina a 3 ou 4 metros da parede. E, portanto, o princípio aqui é de facto muito simples, é exatamente, se quisermos, o do mosaico, só que tentando tirar fotografias com uma cadência e com uma sobreposição pré-definidas, e com a máquina em diferentes posições para que sejam diferentes os ângulos de observação de cada um dos pontos. Com base nesta informação, e por isso é que isto não é uma imagem fotográfica, isto já não é uma fotografia, é uma imagem fotográfica processada, com base nesta informação, o software o que vai é criar uma nuvem de pontos com coordenadas x, y, z e com atributo de cor. O mesmo software ou outro software vai criar, a partir desta nuvem de pontos, que tem coordenadas x, y, z, vai criar uma malha, um modelo, que na verdade é um modelo 3D, se quiserem, mas que, no caso da fotogrametria 3D, tem, sobretudo, informação num plano, informação 2D. Nós muitas vezes falamos de informação 2D e meio. Porquê? Porque é informação, sobretudo num plano, embora com alguma noção de profundidade.
Só que se eu só fotografar de frente, eu tenho muito pouca informação do que são as faces laterais. Com base em todos os pontos, pegando, por exemplo, em 3 pontos, o software faz um triângulo. E, portanto, com os vários triângulos faz uma malha. Se, sabendo a cor de cada ponto, de cada vértice, de cada triângulo, pintar o triângulo, a chamada renderização, com uma cor que seja ou da média daqueles 3 pontos, ou com um eventual algoritmo de coloração, com uma nuance que vai da cor de um ponto à cor de outro ponto, eu tenho uma imagem que parece parece uma fotografia, mas na verdade é uma imagem fotográfica. Como é que eu posso adquirir estas imagens ao longo de uma fachada? Eu posso adquiri-las de várias maneiras. Os protótipos que apresentámos na sessão anterior são uma ajuda muito importante para isso. Por exemplo, o braço articulado. Estendendo o braço articulado, eu posso ir arrastando o braço articulado na horizontal ao longo da fachada, na sua altura máxima, e registar vídeo. Se tiver capacidade para controlar o disparo à distância, posso ir disparando de X em X segundos à medida que vou avançando com o braço, ou se esta máquina fotográfica tiver um temporizador que permita tirar com cadência, por exemplo, de segundo a segundo uma fotografia, eu posso fazer isso. A maneira mais fácil, neste momento, é registar um vídeo, do qual eu depois vou extrair só as imagens que me interessam, com a cadência que me interessa. Baixo articulado, com o braço articulado, posso baixar, vamos imaginar, 1 metro, aquilo que tiver calculado, e faço um novo varrimento, e assim sucessivamente, até ter abrangido a parede toda. Se, e como foi dito, ainda estamos numa fase de protótipo, se conseguirmos ter o braço multicam, portanto, com várias câmaras fotográficas instaladas, todas iguais, para que depois as imagens sejam comparáveis, eu posso simplesmente pegar neste braço e percorrer lentamente a parede na horizontal e com isso obter em simultâneo as 5 fiadas de imagens, vídeo neste caso, das quais depois vou retirar as imagens fixas que me interessam, ou seja, os fotogramas, dizendo na nomenclatura inglesa, as frames. Mas também no protótipo mais novo que estamos a ensaiar e que vamos ensaiar convosco, em que eu tenho uma única máquina, mas em que ela pode correr numa calha de maneira controlada, desde o cimo até ao fundo, eu tenho apenas que ir colocando este bastão de máquina deslizante em vários pontos, faço deslizar a máquina de alto a baixo, ela vai restando em vídeo, faço um passo para o lado, volto a registrar na ascendente e assim sucessivamente. A técnica, na verdade, mais eficaz do ponto de vista da qualidade, do ponto de vista da recolha de informação, é a técnica que recorre aos drones. E o movimento típico é este, é um movimento ascendente, com uma pequena deslocação horizontal, novamente descendente, e sucessivamente até cobrir, digamos, toda a fachada com as sobreposições que nós queremos. Pode fazer vídeo e fazemos exatamente a mesma técnica, ou nos drones em que essa programação é possível, podemos programar, digamos, a recolha de fotografias, digamos, com uma sequência, por exemplo, de segundo a segundo. Ou, digamos, em drones mais sofisticados ainda, usar software que não só controla o ritmo a que são tiradas as fotografias, mas também controla este movimento que o drone vai fazer, digamos, dispensando esse controle manual. Claro que estas técnicas que estão aqui apresentadas na vertical, na verdade, se tivermos capacidade para isso, podem ser utilizadas na horizontal. Os drones, nomeadamente, são muito utilizados na horizontal para fazer, digamos, a caracterização de coberturas, a caracterização topográfica até, de relevos, de espaços, de relevos de terrenos, fazendo este percurso que aqui está traçado na vertical, fazendo esse percurso na horizontal. Portanto, estamos a falar só da recolha das imagens. Se tivermos a recolher vídeo, estes vídeos, como vamos ver na sessão seguinte, vão ter que ser depois transformados em imagens estáticas, escolhidas as imagens estáticas que eu pretendo, e então depois fazer o processamento para a fotogrametria 2D. Qual é a diferença para a fotogrametria 3D? Na verdade, a diferença não é nenhuma. A diferença é que eu tenho que recolher imagens não só
num plano, mas eu tenho que recolher imagens, eu diria quase numa esfera. Portanto, ou seja, tenho que recolher imagens em muitas outras direções para não ter apenas a noção de profundidade, mas para ter informação gráfica suficiente sobre o que são, por exemplo, as faces laterais de um edifício que estou a observar. O processamento é um processamento muito semelhante, há uma nuvem de pontos e há novamente um modelo 3D, só que este modelo 3D é um modelo 3D real, em que eu tenho não só informação de profundidade, mas tenho muito mais informação. E, portanto, em que também há a criação de uma malha, a partir de cada 3 pontos um triângulo, e depois a atribuição da cor a esse triângulo, que lhe dá a chamada renderização, que lhe dá este aspecto de fotografia. Vamos ver alguns exemplos. Do lado esquerdo temos uma fotografia original, uma fotografia o mais centrada possível com esta fachada da igreja, naturalmente com a perspectiva que resulta da posição do fotógrafo e que, num programa de ortogonalização, usando neste caso o software DxO Viewpoint 3, o que foi feito foi este alargamento da parte superior, portanto, esta distorção para corrigir, na verdade, este estreitamento da perspectiva óptica, da perspectiva cônica, e também algum alargamento, alguma extensão na vertical para repor, digamos, a proporcionalidade. Repare-se que quando eu olho para esta fotografia ortogonalizada, estou muito mais próximo do desenho da fachada real. Mas eu estou muito mais próximo num determinado plano. Quando eu olho para a torre, que está num plano um pouco mais atrás, vejo que isso já não é exatamente verdade. Basta ver o cimo da torre continua com alguma perspectiva. Se eu olhar para as janelas que estão sobre as portas principais, nomeadamente as portas laterais, não a porta central, mas as portas laterais, vou verificar que, apesar de ser retangular o contorno da janela, o ornamento em pedra, ou a estrutura de pedra que envolve a janela, não tem a mesma dimensão do lado direito e do lado esquerdo. Porquê? Porque, mais uma vez, a fotografia não está centrada com a janela, foi centrada com a porta do meio, e eu consegui corrigir a distorção, mas corrigi-la num plano, não naquilo que está para além desse plano. De qualquer modo, é, obviamente, muito importante este contributo. E se fizermos em mosaico? Ou seja, se eu tirar várias fotografias e a seguir, e do lado esquerdo o que tem são o exemplo de 2 das fotografias que foram tiradas, e da sua correção, portanto, da sua ortogonalização, cada uma delas, depois colocadas na dimensão certa, obviamente uma tarefa mais trabalhosa, mas o que vamos verificar é que não só a posição da torre e a perspectiva da torre já está melhorada, claramente melhorada, como a janela sobre uma das portas pequenas, já tem a sua moldura de pedra praticamente simétrica. Portanto, na verdade, eu reduzi esta margem de erro pela profundidade, não é? E quanto mais pequenas fossem as fotografias do mosaico, portanto, quanto maior fosse o número de fotografias do mosaico, obviamente, melhor era esta correção. Sendo que aquilo que continua seriamente deformado, achatado provavelmente em altura, é a torre, a zona inclinada da torre, porque ela está num outro plano. Usámos o DxO Viewpoint 3 e depois para a montagem pode ser qualquer programa, aliás, qualquer destes pode ser qualquer programa, e o desafio é que encontrem software de preferência de acesso livre para fazer estas transformações. E depois usou-se o PowerPoint como ferramenta muito simples, mas que pode ser naturalmente feito com outro software. Vamos então comparar as duas, a vista ortogonalizada, a fotografia ortogonalizada e o mosaico das fotografias. Olhando agora para as duas, consegue-se perceber perfeitamente que, por exemplo, o caso da torre é emblemático, que é absolutamente diferente. Não só a torre em si, como a relação da torre na fronteira com a igreja. Mas há, de facto, outra técnica, que é a técnica da fotogrametria. Isto é, se a partir não só daquelas fotografias de mosaico, mas de um conjunto muito mais alargado de fotografias, eu tiver introduzido no software essa informação e ele, a partir, no mínimo, de 3 fotografias de cada ponto, tiver feito uma nuvem de pontos
com coordenadas x, y, z e uma cor, e depois for reconstituir essa imagem com o tal modelo que é feito a partir de pequenos triângulos, a partir de 3 pontos, e dando cor a cada triângulo, equivalente ao que está nos pontos nos seus vértices, eu tenho uma imagem que já não sofre do problema de estar condicionada à posição do fotógrafo, porque ela foi baseada em fotografias tiradas em muitas posições e a seguir convertidas em dimensões reais x, y, z. Reparem qual é a enorme e grande diferença, a torre. Ou seja, tudo o que está num outro plano, a torre está num outro plano e, portanto, a torre aqui aparece como se estivesse exatamente no plano da igreja. E a zona inclinada da torre aparece em dimensão real. Claro que esta fotogrametria simplificada, e portanto estamos a falar não dos processos mais sofisticados, de software profissional, estamos a falar de aquisição simples de imagem e de fotogrametria com software que, ainda que não de acesso livre, de custos muito controlados, é uma fotogrametria simplificada com limitações. Há alguma limitação de resolução da imagem, e há uma limitação do número de imagens que eu posso usar para fazer esta fotogrametria. Ou seja, na verdade, ela não substitui a fotografia. Ela tem aqui um papel importante, que é o papel de me permitir ter uma imagem proporcionada e com as dimensões corretas, que, depois de calibrada, pode ser um auxiliar extraordinário para o desenho. Mas em informação significativa, nomeadamente tecnológica, de detalhe, vem da fotografia e não vem, provavelmente, deste tipo de fotogrametria. Há depois um conjunto de acessórios, de pequenos expedientes para melhorar este nosso trabalho. Por exemplo, quando queremos fazer a análise de alvenarias, de aparelhos de alvenaria, a maneira como se organizam as pedras, pode ser útil para comparar, ter um modelo e uma dimensão estandardizada, normalizada. Por exemplo, 1 metro por 1 metro. E para eu saber que estou a perceber exatamente quais são as fachadas verticais, as horizontais, poder comparar o número de pedras, o número de fiadas, por exemplo, usando digamos, uma esquadria como esta, desmontável, que tem exatamente 1 metro por 1 metro, e que me permite tirar uma fotografia tão correta como possível, mas a seguir fazer a sua ortogonalização. Um exemplo de um mosaico com fotografias ortogonalizadas num espaço difícil, mas feito com fotografias de uma action cam, portanto com uma grande angular, ou seja, com um efeito de olho de peixe. O que significa que o que foi feito foi uma fotografia com esta câmara de peixe de cada um destes túmulos, deste pavimento da igreja, mas a seguir, como se vê, quer na imagem grande do lado esquerdo, quer nas 4 imagens pequenas em baixo do lado direito, elas tiveram que ser ortogonalizadas, ou seja, teve que lhes ser retirado este efeito de olho de peixe. E além de ser retirado este efeito de olho de peixe, ser definido o que é horizontal e vertical em cada uma das imagens. Portanto, um trabalho, digamos, manual, embora com apoio de software muito significativo, mas que conduziu depois a esta imagem, já com a montagem das fotografias dos vários tubos, naturalmente em cima de uma malha, que é uma malha que foi criada a partir de medições à fita, genéricas, neste espaço. E, portanto, é uma imagem, obviamente, com alguns erros de detalhe, mas que permite uma vista, na verdade, em planta, uma vista aérea, que não conseguiríamos fazer de modo algum deste conjunto de túmulos. E não conseguiríamos fazer porque há mobiliário, porque há um arco, e porque, neste caso, por exemplo, não seria possível fazer aqui, digamos, a deslocação de um drone, nem teríamos espaço para isso. Um outro exemplo de uma fachada difícil, de acesso difícil, uma fachada com um espaço livre até ao terreno vizinho, até ao muro do terreno vizinho muito pequena, em que todas as fotografias são fotografias muito deformadas e em que, com o auxílio de um drone, com voos verticais,
ascendentes e descendentes relativamente próximos da parede, foi possível fazer esta imagem de fotogrametria 2D, ela tem informação 3D, mas a que nos interessava aqui era esta imagem 2D, com muito poucas lacunas, nesta fachada muito deteriorada e com uma textura muito importante para a compreensão do que, nomeadamente, aqui esteve construído. Há aqui a sombra de um edifício que terá aqui estado construído e, portanto, aqui com algumas zonas cinzentas que eram lacunas de informação, mas muito importantes. Por último, nesta síntese, introduzir esta outra perspectiva, que já não é fotogrametria, de criação de nuvens de pontos 3D, mais uma vez, pontos com coordenadas X, Y e Z e com uma cor, portanto, permitindo formar uma nuvem, com isso um modelo, e a seguir depois ter o modelo, ter diferentes perspectivas, com a tecnologia LIDAR. A tecnologia LIDAR é completamente diferente, porque ela não recorre a fotografias para retirar a informação de várias fotografias, compilar essa informação, calcular qual é a posição relativa a cada ponto, não. Ela baseia-se numa tecnologia de laser com recursos infravermelhos, que o que faz, aliás, esta tecnologia LIDAR, que na verdade é a Light Detection and Ranging, ela, na verdade, projeta ou recolhe através de laser a informação ponto a ponto, independentemente da direção em que eu estou a chegar a esse ponto, vai recolhendo essa informação e vai criando a nuvem de pontos. Tem geralmente está associada esta tecnologia LIDAR a grandes estações complexas de laser scan, mas neste momento está disponível pela Apple em iPads Pro e em alguns telemóveis de gama mais recente, também Pro, naturalmente com vantagens, mas também limitações. É uma tecnologia que está disponível para distâncias de até 5 metros nestes equipamentos. Permite chegar ao detalhe, um detalhe muito significativo e com uma capacidade, com uma velocidade de processamento muito interessante, com duas características particulares muito relevantes. E a primeira característica é a noção do GPS, portanto, ele sabe onde está, e a incorporação da informação do acelerómetro. Estas duas características, a utilização do GPS e do acelerómetro, permitem saber exatamente se a imagem que eu estou a tirar está na vertical, na horizontal, digamos, qual é a sua direção em relação às coordenadas, digamos, ao eixo vertical ou ao eixo horizontal. Dizendo de outro modo, uma imagem que sai de uma tecnologia LIDAR é uma imagem em que eu sei definir exatamente qual é a vertical e a horizontal. Se depois a consigo usar, se consigo visualizar, já vai depender muito, naturalmente, do software de pós-processamento e do software de apoio à optimização. Aqui duas imagens de exemplo de aquisição da informação com dois softwares diferentes, o Scaniverse e o Polycam. No Polycam já se vê que está a criar ali automaticamente uma malha 3D. No Scaniverse vê-se só qual é a zona da qual ainda não captou informação, portanto, completamente diferente da fotogrametria, em que a informação é toda recolhida, as imagens são todas recolhidas e é processado depois. Aqui, à medida que eu estou a captar, eu estou a processar, com uma vantagem que é, eu posso ir densificando. Há ali uma zona da imagem que eu vejo que ainda não tem informação suficiente. Eu volto a passar com o scanner, eu volto a passar com o laser e vou densificando esta informação. E fica por aqui o tema desta sessão, porque, naturalmente, que esta aquisição de imagens que estivemos a fazer agora precisa de ser processada, agora precisa de ser, nomeadamente, no caso das imagens ortogonalizadas, precisam de ser transformadas em imagens em que os ângulos retos são de facto retos e a proporção vertical e horizontal é correta, e no caso da fotogrametria, precisamos também, naturalmente, de saber como é que recolhemos as imagens
ou depois de recolhermos as imagens, fazemos os vídeos, como é que a partir dos vídeos retiramos as imagens úteis e como é que depois as processamos num software para poder obter o resultado desejado de apoio à caracterização de edifícios existentes.